Olá, tudo bem? Este é o 15 Minutos, podcast de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. Você vai abrir a caixa preta do BNDES? Olha, eu sei que está em segredo, né? Via decreto, está em segredo, aquele negócio. Nós vamos abrir sim. Queremos saber quais países, como por exemplo, Venezuela, Cuba, Nicarágua. Angola, Nicarágua. O BNDES sempre foi assunto para o presidente Jair Bolsonaro. Desde a campanha eleitoral lá em 2018, ficaram comuns as referências à caixa preta do banco. Ele falou que no máximo 2 meses abre toda a caixa preta do BNDES, que tem quase R$1.000 trilhão. O PT aí via empreiteiras, entregou para a Bolívia, para Cuba, para Venezuela, Angola. Ou seja, as insinuações sobre supostas irregularidades em empréstimos realizados, especialmente, claro, nos governos petistas. Pois bem, nos últimos dias o BNDES divulgou o resultado de uma auditoria. Ela, de certa maneira, contraria a tese da existência dessa suposta caixa preta. Mas afinal, tem ou não tem caixa preta do BNDES? Transparência acima de tudo. Para analisar esse assunto hoje, aqui no episódio do 15 Minutos, eu tenho 2 convidados. De Brasília, o repórter de República, o Olavo Soares, e aqui no estúdio comigo, a editora Júlia Fontes. Bolsonaro disse no Twitter que não só a caixa preta do BNDES, mas de outros órgãos estão sendo levantados e serão divulgados. Vamos começar então, Olavo, qual é a história da auditoria contratada para abrir a caixa preta do BNDES? Afinal, foi ou não foi aberta ou não tem caixa preta, hein, Olavo? Olha, a história é a seguinte, essa auditoria indicou que não há caixa preta, né? É uma auditoria que foi contratada no valor de R$48 milhões. Eles analisaram 8 contratos do BNDES com diferentes empresas, entre elas a mais famosa, digamos assim, a JBS, né, empresa de frigorífico, e eles verificaram que em todos os contratos que eles apuraram, que eles investigaram, não houve nenhum caso de corrupção, não houve nenhum caso que merecesse atenção especial, nenhuma irregularidade, enfim. Então, a tese da caixa preta, como você falou no começo da sua participação, ficou muito enfraquecida, né, porque uma auditoria, uma investigação que realmente desmentiu ou ao menos enfraqueceu a ideia de que exista um submundo no BNDES, digamos assim, né? A investigação concluiu que não há evidência de favorecimento ou corrupção. A notícia foi publicada hoje pelo jornal Estado de São Paulo. Segundo o relatório, que está disponível no site do banco, os documentos da época e as entrevistas realizadas não indicaram que as operações tenham sido motivadas por influência indevida sobre o banco, nem por corrupção, nem pressão para conceder tratamento preferencial à JBS, à Bertin e à Eldorado. O BNDES ele acabou entrando por uma espécie de mitologia política, né? Se é que a gente pode colocar assim, o BNDES ele virou um mito, né? De um lugar em que a corrupção seria a maior corrupção do Brasil, uma corrupção que ninguém saberia o tamanho exato dessa corrupção. Tem até um meme, né? Uma imagem que circulou bastante na internet, que é uma imagem de um iceberg, e a gente veria a parte superior do iceberg com uma montanha pico pequeno, que seria do Mensalão, um pico pouco maior, que seria do Petrolão, da Lava Jato, né? E abaixo do iceberg, uma montanha gigantesca, que seria do BNDES. Então criou-se esse mito em torno do BNDES, e é curioso, Márcio, Júlio, pessoal, que quanto mais não se acham coisas do BNDES, parece que essa fama mais fortalece, né? Porque, é bem curioso, né? Porque mostram que as coisas não existem e as pessoas falam, é porque não tá achando, mas existe mesmo. Então fica essa coisa mais complexa por trás, né? Hoje, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro comentou o resultado da auditoria. Caixa preta já foi aberta, bilhões gastados com os países. Pois é, eu quero voltar a esse assunto daqui a pouco, inclusive da repercussão política. Mas antes, Júlia, o que mudou nesse primeiro ano de gestão, né? Isso, até primeiro eu queria só fazer um comentário aí sobre a fala do Olavo, porque existe essa fala da caixa preta, tem essa coisa de política, né? Claro. Do mito que foi criado. Mas tem muita gente da área da economia que questiona o modo como o BNDES foi gerido ao longo das gestões do PT, não por irregularidades, mas sim pelas decisões tomadas, né, pelas estratégias tomadas. Então, por exemplo, emprestar dinheiro para a JBS, né? Ou questionava-se se realmente era o caminho certo, considerando que o BNDES pega recursos do Tesouro, né, do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, para emprestar a juros muito baixos, né? E esse dinheiro vai ser mostrado para vocês quanto foi
Aqui taxa de juros vai cair para trás, em média 4% ao ano. Quem que não quer uma molezinha dessa daí? Então, e os empréstimos foram muito grandes ao longo desse período petista. Então, isso já era muito criticado. Aí, o presidente Michel Temer já mudou um pouco essa diretriz e o presidente Jair Bolsonaro veio com toda essa crítica, né? E, inclusive, pediu para que houvesse mais repasses, né, do BNDES para o Tesouro, porque o BNDES tem que devolver esse dinheiro para o Tesouro. E na época da gestão da Dilma Rousseff, o prazo era muito longo, se não me engano, até 2060, uma coisa assim. Aí o presidente Temer já diminuiu esse prazo e o presidente Bolsonaro quis diminuir ainda mais. Essa nova diretriz, de certa forma, se refletiu nesses números que a gente tem nessa matéria que a gente publicou na Gazeta. É importante ressaltar que a gente pegou os números do Portal da Transparência do BNDES, mas, por enquanto, eles não têm ainda fechado o ano de 2019. Então, os dados que a gente está falando aqui são de janeiro a setembro do ano passado. A gente comparou com janeiro a setembro de 2018 e corrigiu os valores de 2018 com a inflação. Então, o que a gente teve com esse levantamento é que realmente houve uma diminuição no valor dos contratos que foram aprovados pelo BNDES. Porque como é que funciona, né? A pessoa faz lá o pedido de financiamento, o BNDES avalia, aprova ou não. Se aprovar, depois ele desembolsa, faz o contrato, e aí, se o contrato estiver tudo certinho, desembolsa os recursos, ou seja, empresta de fato o dinheiro, né? Então, a gente falando aqui dos contratos aprovados, houve uma queda de quase 40%, 37,5% entre 2018 e 2019. Então, os financiamentos em 2018 somavam 51 bilhões, né, os financiamentos aprovados. Em 2019, isso caiu para 32 bilhões. Então, houve diminuição, principalmente para grandes empresas, 60% do valor aprovado para as grandes empresas, a diminuição foi de 60%. Também alguns setores foram bastante afetados. Um setor interessante da gente perceber que houve essa diminuição é o de água, esgoto e lixo, porque justamente o ministro da Economia, Paulo Guedes, fala muito da questão do saneamento, inclusive fala-se de trocar o S do BNDES para S de saneamento e não social. Mas no ano passado, esse setor foi o segundo em que houve a maior queda nos financiamentos aprovados. Então, foi uma queda de 86%. Sobre isso, inclusive, é interessante porque a gente vai ouvir agora aí um trecho do discurso do ministro Paulo Guedes quando da posse dos presidentes dos bancos públicos lá em janeiro de 2019. Só que com um detalhe, né? A posse, naquele momento, era do Joaquim Levy, que tinha assumido inicialmente a presidência do BNDES. Vamos atacar saneamento. São 40 mil crianças que morrem aí por ano no Brasil por falta de recursos. E aí o Paulo Guedes falou isso, Olavo, ele elogiou, né, enfim, falou que queria colocar mais recursos do BNDES no saneamento, e naquele momento, como eu citei, quem assumia era o Joaquim Levy, ele que acabou não durando muito tempo na presidência do BNDES, não, acabou também sendo alvo de uma disputa política, né, Olavo? Não durou, né, Joaquim Levy, a gente lembra que ele foi ministro do governo Dilma, né, ele assumiu ao longo do segundo mandato da Dilma, ele foi ministro, o Joaquim Levy, ele tem uma história curiosa, porque ele era ministro da Dilma e ele era visto como direitista pelos petistas. E ele depois se tornou presidente do BNDES na gestão Bolsonaro e ele era visto como esquerdista pelos bolsonaristas, né? Então ele acabou servindo a dois governos e desagradava ideologicamente os dois governos ao mesmo tempo, né? É alguém que não angariava a simpatia de ninguém, né? O Levy, ele assumiu, né, o BNDES com a bênção do Paulo Guedes. Joaquim Levy tem ampla experiência na administração pública. O nome dele chegou a sofrer resistência na equipe de transição e do próprio Bolsonaro por ter sido ministro da Fazenda do governo Dilma Rousseff. Joaquim Levy também foi secretário do Tesouro do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ocupou cargos do alto escalão dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento no governo de Fernando Henrique Cardoso. Tem reação, tem devido ter servido a Dilma, ter servido ao Cabral, mas nenhum processo, nada tem contra ele. Esse é o argumento do Paulo Guedes. E eu tenho que acreditar no Paulo Guedes, tá certo? Ele acha que esse é o nome certo para que o BNDES ande. Mas ele teve essa desconfiança ao longo de toda a gestão dele e ele caiu com o Bolsonaro queimando o Levy publicamente. O Bolsonaro deu uma entrevista dizendo que havia petistas no BNDES. Eu já estou por aqui, o Levy. Falei para ele, demita esse cara segunda-feira ou eu demito você sem passar pelo Paulo Guedes. O governo tem que ser assim. Quando bota gente suspeita em cargos importantes,
e essa pessoa, como Levi, já vem há algum tempo, tá? Não sendo leal àquilo que foi combinado e aquilo que ele conhece a meu respeito, ele está com a cabeça prêmio já tem algum tempo. E tirou o Joaquim Levy para colocar em seu lugar o Gustavo Montezano. Tivemos a semana a posse do novo presidente do BNDES. Saiu o Joaquim Levy, né? Boa sorte para ele, com muitas felicidades. Entrou o Gustavo Montezano, né? Na hora que o Bolsonaro fez a substituição, que ele determinou que o Montezano seria o presidente do BNDES, ele também falou novamente da questão da caixa preta. Ele enfatizou que o Levy estava caindo, entre outros motivos, também por não abrir a famosa caixa preta, e que o Montezano chegaria ao cargo novamente também com essa função de escancarar a caixa preta, os tais financiamentos irregulares que o BNDES teria feito anteriormente. Gustavo Montezano assumiu hoje a presidência do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. No discurso, ele prometeu esclarecer os empréstimos e financiamentos concedidos pelo banco, o que ficou conhecido na campanha do presidente Jair Bolsonaro como abrir a caixa preta do BNDES. Existe hoje uma dúvida clara, noticiário, políticos, sociedade, debatendo o que há ou não no BNDES e conversando com as pessoas. Cada um me conta uma versão diferente da mesma história e com informações desencontradas. Eu gostaria de ser capaz de explicar o que é esse encontro, essa combinação de ações, aprovações, regulações, empréstimos, perdas financeiras que contextualiza a caixa preta. Ô, Júlia, em relação aí aos dados do BNDES do ano passado, também tem na reportagem que você assina informações sobre setores e também empresas, né? Empresas que foram mais beneficiadas aí no ano passado. Isso, a gente fez... Pegou com esses dados do BNDES, tem também os nomes das empresas e o valor dos contratos, né? Então a gente pegou os contratos do ano passado e fizemos então esses dois rankings, um pelo valor contratado e outro pelo valor desembolsado, né? Então, do valor contratado, o maior contrato de 3 bilhões de reais foi da Klabin. A Klabin que está ampliando uma fábrica aqui no Paraná, no interior do Paraná, em Ortigueira. Isso. Aqui na Gazeta do Povo a gente falou bastante disso, né? Está gerando, inclusive, bastante emprego lá na região. Então, foi a principal, a empresa que mais, com um contrato de maior valor. E entre os desembolsos, o maior valor foi para a empresa Diamantina Eólica Participações, foram 360 milhões de reais, para a construção de uma usina eólica no município da Bahia, chamado Catité. Agora eu estou em dúvida se é Catité ou Caetité. Vamos checar já. É um município lá da Bahia, então, que foi construída essa usina eólica. Olavo, essa questão aí da auditoria, né, que mostrou que não tem caixa preta do BNDES, pelo menos essa que é a sinalização, será que encerra o assunto no âmbito político ou não? Teve até CPI sobre o BNDES ano passado, né? Sim, teve uma CPI no ano passado, né, uma CPI que ela ficou um pouco em segundo plano na Câmara, em consequência da reforma da Previdência, outros assuntos que acabaram atraindo mais holofotes, mas foi uma CPI produtiva que levou, por exemplo, à Câmara o Antônio Palocci, enfim, outras figuras de relevo. E a gente pode dizer que o BNDES vai continuar em pauta, sim, em 2020. Eu conversei com o deputado Vanderlei Macris, que foi o presidente da CPI do BNDES do ano passado, um deputado do PSL, um bolsonarista, né, que está indo também para a Aliança pelo Brasil, e um deputado do PT. E os três colocaram, à sua maneira, porque eles querem que o tema BNDES continue no radar. Então o deputado do PSDB, o presidente da CPI, disse que ainda há coisas para esclarecer, especialmente no campo internacional do BNDES, e aí vem aquela questão dos financiamentos para obras em Cuba, na Venezuela. O deputado do PSL também tocou nessa questão, e o deputado do PT quer debater BNDES, quer falar de BNDES, quer que todo mundo discuta o BNDES. Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque eles identificam que esses acontecimentos recentes mostram que existe uma inocência do PT em relação ao BNDES, e além disso, na opinião desse deputado, a função do BNDES tem se modificado desde a gestão Temer até agora a gestão Bolsonaro. Então, esse deputado, que é o Pedro Czai, de Santa Catarina, ele acredita que o Estado tem que ser mais presente, mais forte, e ele acha então que o PT tem que falar sobre o BNDES para defender um BNDES mais atuante na economia nacional.
Pra fechar, Júlia, só a cidade lá da usina eólica na Bahia é? Caetité. Desculpas aos caetitenses, aos habitantes de Caetité. Pois é, então é Caetité, o município, tá feita aqui já a colocação da informação. Ponto final aqui então nesse episódio do 15 Minutos. Olavo Soares de Brasília, obrigado, até a próxima. Obrigado, Márcio, obrigado, Júlia, até a próxima. Júlia Fontes, editora, obrigado, até a próxima. Obrigada, até mais. Terminando aqui mais um episódio do 15 Minutos, podcast gravado na redação da Gazeta do Povo. Ao longo do episódio de hoje, você ouviu trechos de reportagens da TV Globo, também da TV Gazeta e da TV Bandeirantes, além da TV Brasil. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Moreno Valério, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!